Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai Celestial pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados. Peço a todos que compartilhem os conteúdos deste canal, deixe seus comentários depois da live, tá entendendo? E compartilhe também e deixe seu like, que é muito importante. Meus irmãos, eu quero deixar uma pequena saudação aqui, que tem como tema: e daí, se não crerem? Esse é o tema da mensagem. E daí, se não creram? Essa foi uma fala do apóstolo Paulo, escrevendo para uma comunidade de judeus e gentios após cruz. Naquele contexto não existia mais condenação, entendeu? Não existia mais condenação. Nessa mesma carta, o próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, no capítulo 8. Então o texto principal que eu escolhi aqui é Romanos capítulo 3, versículo 3, que diz assim: e daí? Paulo está fazendo uma pergunta. Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Meus irmãos, em primeiro lugar, o evangelho da graça, o entendimento, a metanoia, a ressurreição de mente, o evangelho das boas novas, das boas notícias, entendeu? Não depende da aceitação de ninguém. Ou seja, não é uma condicionalidade. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Não é uma condicionalidade o evangelho da graça. Ou seja, a graça não é uma condicionalidade. Então, veja, independente que alguém, o homem, creia ou não, nada pode anular o que já foi feito. A graça é o suficiente. A obra de Cristo na cruz é suficiente, meus irmãos, para você entrar no repouso, no descanso. Então o evangelho da graça não é uma condicionalidade. Se você crê, se você entende, se você aceita, não. Porque não é uma condicionalidade. Você pode dizer assim, mas Paulo disse que tinha que crer para ser salvo, tinha que crer para ser filho. Sim. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que vocês entendam que o crer, a fé, não veio antes do ato consumado na cruz. Eu já tenho uma mensagem que fala sobre isso aqui. Eu estou voltando a falar mais ou menos o que eu falei na outra mensagem, porque pessoas ainda não entenderam que o crer, quando Paulo fala o crer e a fé, naquele contexto ali, era para eles entrarem no repouso, quando eles entendiam o poder do evangelho. Então, meus irmãos, aqueles que não creram, aqueles que não criam, entendeu? Viviam perturbados, viviam oferecendo ainda sacrifícios, cerimonialismo da lei de Moisés. Mas aqueles que acreditavam, aqueles que receberam aquele entendimento, aquela novidade, as boas novas do evangelho, a metanoia, a ressurreição de mente, eles entravam no descanso, no repouso, trazia paz para eles. Entendeu? Então volto a falar, como eu falei, o teu crer hoje no nosso contexto, a minha fé, a tua fé, não te faz perfeito, meus irmãos. Não é isso que te torna perfeito. O nosso crer, a nossa fé, nem naquele contexto.
não era que fazia dele ser salvo. Não era o crer que vinha em primeiro lugar. Entendeu? Não era o crer, não era a fé que vinha em primeiro lugar. Eles tinham que crer, que acreditar, que o que foi feito antes deles crerem, deles terem fé, entendeu? Já foi o suficiente, e isso tornava eles perfeitos, salvos e justificados. Lembrando que a gente não foi justificados. Quem foram justificados foram aqueles que viveram antes da cruz. Nós já viemos desfrutando do ato da cruz, dos benefícios da graça. Então, meus irmãos, observem, o crer, a fé, não ia tornar você filho, não. Foi o ato da cruz. Agora, o crer te leva ao repouso, ao descanso. As pessoas têm que entender isso, entendeu? Porque mesmo que alguém cresce pela fé, que era filho, que era perfeito, que era justificado, se não tivesse acontecido o ato lá, como era que eles iam provar que eles eram diante de Deus? Então, foi o ato que veio primeiro, para eles crerem e entrarem no descanso. Então, a graça, o amor incondicional do Pai que estava em Cristo, que estava no Filho, veio depois do ato do madeiro. Entendeu? Ou seja, o amor incondicional do Pai, desculpa aí, eu vou corrigir aqui, o amor incondicional do Pai veio antes. Entendeu? O ato do amor veio antes deles crerem. Entendeu? Então Paulo diz, e daí se não creram? E daí se não acreditam, se não compreendem, se não entendem a obra de Cristo, a graça que foi derramada ali? Nada mudaria, anularia, entendeu? Você vê que o evangelho ali, testemunhado pelo apóstolo Paulo, ele era poder para todos aqueles que crescem. Trazia salvação para todos aqueles que crescem, salvação de mente, metanoia. Aqueles que não criam, que não acreditavam, aí viviam ainda debaixo do véu de Moisés. Então veja, na mesma carta, Paulo diz, no capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do evangelho da graça, do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o evangelho da graça, ele tinha poder para transformar, metanoia. Está entendendo? Renovação de mente, entendimento, ressurreição de mente. Então esse evangelho, ele tinha poder. Se eles crescem, ele tinha poder. Entendeu? O evangelho anunciava o que Cristo fez, a obra de Cristo que foi o suficiente. Entendeu? Então era isso que Paulo estava querendo falar aqui. O evangelho é o poder de Deus. O entendimento desse evangelho é poder de Deus. Era poder de Deus no tempo de Paulo e é poder de Deus hoje no nosso contexto. O evangelho, ele é poder de Deus. Quando você se enche desse espírito, se enche desse entendimento, quer dizer, desculpa, desse entendimento, metanoia, quase que não falava, ressurreição de mente, aí você entra no repouso. Então o evangelho de Deus, o evangelho da graça é poder quando você se enche desse entendimento. Ser cheio do Espírito, quando Paulo disse, mas enchei-vos do Espírito, onde é que está isso? Aqui em Efésios capítulo 5, versículo 18, vamos lá. O que era ser cheio, mas enchei-vos do Espírito? O que era isso aqui? Se encher desse entendimento, meu irmão, que trazia repouso. Olha, no capítulo 5, versículo 18, diz assim, ó, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, ou seja, contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse enchei-vos do Espírito aqui é se encher desse entendimento do Evangelho, que era poder, que trazia poder, que era poder de salvação, de mente, de entendimento, metanoia.
Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio desse entendimento do Evangelho que tem poder de transformar o homem. Entendeu, meus irmãos? É uma renovação de mente. É uma renovação, metanoia. Isso era ser cheio do Espírito Santo. Entendeu? Outros interpretam que ser cheio do Espírito Santo é o Espírito Santo, é o Espírito que está em nós. Não, ser cheio, enchei-vos do Espírito aqui, é ser cheio desse entendimento do Evangelho, que é poder para trazer salvação de mente. Era isso aqui, era o Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho da graça. O Evangelho da graça era poder, era santo, a palavra era santa. E poder, entendeu? Então, é isso que Paulo está falando aqui. Quem não está cheio desse entendimento, está cheio de filosofias, está cheio de cerimonialismo, de Moisés, da lei. Ser cheio do Espírito Santo, entendeu? Aqui, era ser cheio do Espírito, era ser cheio desse entendimento. Era ser cheio desse entendimento aqui, do Evangelho, da palavra. Veja no capítulo 13 de Atos, capítulo 13, versículo 52, Paulo e Barnabé estão ali, né, levando a mensagem para os gentios ali, né, eles dois vão para os gentios. Olha no versículo 52, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo, do entendimento que eles receberam, eles estavam cheios desse entendimento. Quando a gente está cheio desse entendimento, traz alegria, traz paz, traz repouso, traz refrigério, traz descanso. Então o Evangelho tem poder para isso. Então ser cheio do Espírito Santo, entendimento, metanoia, é ser guiado por essa palavra, é ser guiado pelo Evangelho da graça, é ter o entendimento, é ter discernimento, ter compreendido o poder do Evangelho. Está entendendo, meus irmãos? Mesmo que eles não crescem, e daí, Paulo? E daí? Vamos lá, vamos ler novamente aqui que eu quero encerrar. Romanos 3. Olha Paulo diz assim, ó, e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Paulo diz, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Se crescem, entraria no repouso. E se não crescem, viviam perturbados, como hoje muitos vivem perturbados, mas não anula a fidelidade do Pai. Saudações de paz.